Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. E o nosso voo hoje está decolando de forma presencial aqui do estande do Polo Sebrae de Indústria. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS. E a nossa passageira de hoje é a gerente de saúde, segurança e meio ambiente das empresas Randon, a Luciane Sartori. A Lu, seja muito bem-vinda ao Plano de Voo, um prazer te receber aqui, Lu. Muito obrigada, Ali. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês, muito satisfeita de poder compartilhar aqui algumas informações e muito motivada com uma feira deste tamanho, né? Tá muito bacana neste ano. Tá muito lindo mesmo. E quem nos acompanha aqui na nossa mesa é o Andrei Carleto, coordenador setorial do Sebrae RS. Que bom te receber, Andrei. Eu achei que iríamos encerrar os podcasts aqui na feira sem a tua presença. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Ali, Lu, um prazer te conhecer também. Fico muito contente de poder contribuir também, né, junto nessa participação. E nessa feira maravilhosa, né? Como já foi dito, cada vez mais linda todos os anos. Vamos já lá. Estamos com saudade, né? Já. Considerada a maior exportadora brasileira de transporte de carga, as empresas Randon têm 73 anos de existência. Mas foi nos últimos 5 anos que deu um salto na internacionalização do seu negócio e resolveu mensurar todas as frentes de ESG. As práticas ambientais, sociais e de governança que desenvolve há anos. Em 2021, gente, a empresa apresentou seus compromissos públicos com o foco ambiental, social e de governança, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODSs. Como resultado desse esforço, em 2022, a campanha foi agraciada com o prêmio Melhores do ESG 2022. O prêmio é um reconhecimento sobre práticas sociais, de sustentabilidade e de governança corporativa promovido pela revista Exame, um grande prêmio. A companhia foi vencedora na categoria de bens de capital e eletroeletrônicos, juntamente com outras 2 empresas brasileiras. E a Lu, que pilota uma parte desse projeto, está aqui para contar para a gente mais sobre esse projeto incrível. Lu, conta pra gente como foi, como está sendo tudo isso, como foi receber esse prêmio maravilhoso, um prêmio super importante. Sem dúvida, Ali, né? Damos a largada em 2021 da ambição, de forma realmente para todos, né? Divulgada, né? E apresentada para todos, compartilhada. E neste momento, já em 2022, com uma premiação. Então, assim, é realmente motivo de muito orgulho. E eu trabalho muito com o pilar ambiental dentro das empresas, né? Mas não existe nada que seja ambiental que não esteja ligado ao social. Nós temos toda uma responsabilidade e impacto diretamente ligado. E, obviamente, a governança para fazer tudo isso acontecer e ser sustentável ao longo do tempo, né? Então, eu acho que é esse o grande foco aí do ESG. E aí, dentro do ambiental, a gente tem especificamente o Rota Verde, né? Que é o nosso grande norteador, o grande compromisso das empresas em relação às questões ambientais. E dentro do Rota Verde, então, os compromissos que nós assumimos publicamente, de temas que têm de impacto, né, de impacto mundial, né, que tem relevância socioambiental muito significativa e que a gente traz aí agora que tem um belo desafio, alguns compromissos até 2025, e outros até 2030, porque realmente são sistemáticas, né, e grandes projetos aí que temos no radar. Então, estamos trabalhando, focando realmente, né, nessas questões aí dentro do Rota Verde. Muito bom. Andrei,
Vamos pegar esse gancho aqui da Randon, uma gigante, e trazer um pouco para um recorte dos nossos pequenos e médios. A gente já falou da importância da cadeia como um todo, a Randon abrindo espaços para empresas menores, tendo todo esse cruzamento. Qual a importância de uma empresa do tamanho da Randon na inspiração para os menores? É sensacional, né? Primeiro, pela importância da temática, né? Eu acho que cada vez mais a gente começa a perceber esse movimento ganhando força no mercado, né? Não só nacionalmente, mas internacionalmente. E quando a gente olha uma empresa desse tamanho, com cases, e ainda mais sendo gaúcha, né? Isso nos dá muito orgulho, principalmente, mas também a gente começa a identificar várias oportunidades, né? Para pequenas empresas estarem alinhadas com essa cultura, né? Com essa agenda de ESG, e da mesma forma que elas possam estar adequadas e alinhadas para cada vez mais cooperarem, né? Trabalharem de forma conectada e aí ampliando as oportunidades, né? É a cadeia. É a cadeia como um todo, né? Que é super isso importante. Mesmo. Exatamente. E acho que uma questão que a gente costuma salientar bastante é que pequenas ações podem fazer grande diferença, né? Então, acho que isso não importa, né? Nós temos, obviamente, metas do tamanho da Randon, né? Que é de Caxias para o mundo, né? Mas a gente tem... Cada empresa tem iniciativas, né? E isso deve ser valorizado. E, obviamente, como empresa grande, nós puxamos uma cadeia muito significativa e estamos compartilhando muitos dos nossos cases e de ações que são compatíveis com qualquer tamanho de empresa, né? Todas podem realmente usar isso como um modelo, né? Eu também posso implementar nesse isso sentido. Isso acho que é muito importante. Perfeito. Lu, conta um pouquinho mais na prática, assim, como é esse projeto Rota Verde, isso? Rota Verde. Conta um pouco sobre esse projeto, como ele nasceu, como é que foi montar tudo isso. Teve uma sensibilização também com os seus funcionários. Quantos funcionários tem a Randon? Mais de 16 mil pessoas hoje, né? Como envolver toda essa turma? É um desafio, realmente um desafio. Mas acho que montar o Rota Verde foi realmente assim, vamos costurar todas as ações que nós temos e que de uma certa forma estão soltas. Vamos buscar o que o mundo está trabalhando, quais são as temáticas que são fundamentais para o mundo. Questão ambiental é questão de competitividade, nós temos que ter isso realmente assim, é negócio, nós não estamos mais falando, né, de simplesmente ter uma ideologia ou de simplesmente acreditar no tema, né, ter isso como propósito. Ele é realmente diferencial competitivo. Então, hoje nós temos dentro do Rota Verde temas que são fundamentais para você participar do comércio na Europa, né, que já estão começando a fazer um movimento ligado, por exemplo, às questões de descarbonização. Qual é a pegada de carbono do teu produto, né? Quanto você está melhorando em matérias-primas, nos teus processos, para que ele tenha realmente uma influência e uma redução na emissão de carbono, pensando nos efeitos, né, dos gases de efeito estufa, enfim, de todo esse processo das mudanças climáticas. Então, é questão competitiva, sim, as ações das empresas vão subir por terem diferenciais relacionados ao tema, quer dizer, faz parte do negócio. Não é brincadeira. Veio para ficar e faz parte do negócio. Então, as grandes frentes, realmente, do Rota Verde, elas estão relacionadas às mudanças climáticas, a questão de melhorar nossos produtos e processos para a redução de emissões de carbono e também economia circular. E aí a gente enxerga assim, nosso resíduo, né, a gente tem que trabalhar para que a gente tenha a menor perda possível dentro dos nossos negócios, mas dentro dos nossos processos. Mas o que nós tivermos e gerarmos de resíduo tem que contabilizar como uma entrada de uma matéria-prima para um outro processo. Tem que fomentar um novo negócio. Então, é nesse sentido que a gente tem, inclusive, metas até 2025 de não depositar mais nenhum resíduo em aterro. Ele realmente, nós vamos ter que achar para todos os nossos resíduos qual é a empresa que ele vai poder alimentar como matéria-prima, né? Que ele vai poder dar início a um novo processo. Então, esse é um dos nossos desafios que a gente chama de Desafio Zero. E neste processo hoje, dentro das empresas, a fundição, os processos de fundição são os que têm ainda resíduos sendo depositados, né, em aterro. E é para eles que a gente está buscando agora N alternativas aí com parceiros para que a gente consiga trabalhar o tema.
Então, esses são basicamente, né, as questões de mudança climática, as questões da pegada de carbono, né, descarbonização, e também as questões de economia circular. São os grandes temas dentro do Rota Verde. E para eles a gente está trabalhando, né, em muitas frentes, construindo usinas de energia, né, 50% das nossas energias vão ter que ser a partir de fontes renováveis. Então, nós já estamos com a segunda usina fotovoltaica sendo construída pelas empresas, aqui no nosso centro tecnológico, em Farroupilha, né, aqui pertinho. A primeira usina foi na própria unidade da China, né, da unidade que a Fras-le tem na China, onde fez, então, a cobertura do telhado com as lâminas fotovoltaicas, né? E agora, então, construindo realmente uma usina aqui no CTR. E, obviamente, a gente tem um plano aí para os próximos anos também trabalhar esse tema. Andrei, todas essas ações, a gente, né, já conversou aqui em outros episódios também, a Lu trouxe muito bem agora, não é uma questão de... terei de fazer. É obrigatório fazer para a saúde financeira das empresas, né? É uma questão cultural, né, Andrei? É a primeira coisa. Isso, não é mais modismo, né? Não é só uma pegada, digamos assim, que está passageira, né? E como a Lu bem trouxe, é competitividade, porque isso é geração de negócios, no fundo, né? Então tem todo um viés olhando para o desempenho, para a performance dos negócios que estão envolvidos com toda a cadeia, né? E, sem dúvida, eu acredito que a parte da cultura de implementação acho que deve ser um dos grandes desafios, né, para a implementação de um programa, né, complexo como esse e abrangendo toda a empresa, né, que não fique só num nível, digamos assim, mais gerencial, né. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Lu nesse sentido. Quais foram os principais desafios para mobilizar, né, para conscientizar todos os colaboradores, todos os envolvidos? São poucos, né? 16 mil. Bota todo mundo numa sala e tá fala resolvido. Sobre o tema e tá resolvido. Ou grava um podcast, né? Isso. Mas além dos colaboradores, né, os stakeholders, né? Como é que vocês enxergam isso juntos com os parceiros de negócios de vocês? Porque, afinal, se a gente está falando de impacto na cadeia de competitividade, não pode ser algo somente interno, né? Então, como que vocês olham isso para dentro e para fora da empresa? Perfeito, muito bacana. Dentro da empresa, né, a gente traduz isso num formato que as 16 mil pessoas consigam realmente perceber e entender o seu envolvimento neste processo, né? Então, nós temos, inclusive, como um dos nossos grandes motes, que é de segurança, saúde e meio ambiente, que é uma atitude muda uma vida, né? E aí a gente perceber, e como ele é muito consistente dentro das empresas, esse nosso mote, ele é usado sempre, né, em todas as nossas intervenções, nós conseguimos demonstrar para as pessoas que a atitude dela neste processo faz toda a diferença, né? A própria coleta seletiva, que existe há anos, né, dentro das empresas, mas é um formato de nós conseguirmos mostrar que isso é uma fonte de renda hoje para uma outra instituição, a partir do plástico, do papel, a partir da reciclagem de qualquer um dos nossos resíduos, que a sucata metálica que a gente está gerando, a gente está levando de volta para a nossa fundição e transformando isso em matéria-prima novamente, né, para uma das nossas empresas, e isso volta como produto. Então, na verdade, é demonstrar para as pessoas, e a partir do momento que você consegue materializar, as pessoas se envolvem nesse processo, né? Elas entendem essa participação. Porque quando você fala ESG fica meio complexo, né? Fica complexo para as pessoas entenderem, assustadas com o tema. Com essas 3 letrinhas, parece que é algo muito complexo, mas tem ações muito simples, né, Lu? Perfeito. Então, a gente faz, por exemplo, reuso de efluente, né? Inclusive, é um dos nossos outros desafios. Outro desafio que a gente tem até 2025 tratar efluentes, a gente já faz, né, desde sempre. Mas fazer o reuso, fazer ele depois de tratado, voltar para os nossos sanitários, para os nossos processos industriais, as pessoas já têm isso muito familiar. Elas já sabem, né, que isso é feito dentro das empresas e que nós queremos não lançar nada para o meio ambiente, porque nós não queremos e não precisamos de água potável nos vasos sanitários, né? Não. Então é uma ação muito simples e que ela consegue também levar para a sua casa, que ela consegue trabalhar o tema, que ela consegue fazer aproveitamento de água de chuva. Então são nessas informações que a gente transmite o conceito ESG, do impacto socioambiental disso. E em relação, Andrei, aos demais stakeholders, né?
para todos eles é justamente aí a gente começa a trabalhar, né? Quando eu falo, por exemplo, dos nossos investidores, quando nós falamos a gente está falando ali de pegada de carbono, de ter o mercado na Europa garantido, aí a gente está falando realmente, né, do negócio, da questão de competitividade no negócio, né, dar para a empresa cada vez mais competitividade. Então, a gente fala em linguagens diferentes conforme o nosso público realmente tem esse envolvimento. E para a nossa cadeia é um trabalho que nós estamos iniciando, ainda é bastante inicial, porque tinha todo esse trabalho interno ainda para ser feito. Obviamente, todas as partes interessadas para a ambição, a formatação da ambição ESG, elas foram ouvidas para nós entendermos assim quais são as tuas necessidades de cada um dos públicos e nós realmente colocarmos a nossa ambição num patamar que ela pudesse atender a essas frentes, né? Essas diferentes frentes. E aí, na ambição, a gente vai ter outros itens, né? Como a gente tem hoje, por exemplo, o desafio de dobrar a liderança feminina dentro das empresas, veio das partes interessadas, né? Que as mulheres, até por questões culturais, estamos numa região que realmente, né, a mulher talvez não representasse tanto a indústria metalúrgica também, né, com as suas até o recorte características, da né? Exatamente. Então também veio das partes interessadas. Então a ambição ESG, ela buscou ouvir todas essas partes e colocar então atendimento a essas necessidades, né, nas proporções aí de cada uma delas, né? A Lu trouxe, né, Andrei, essa questão aí de alguns exemplos muito simples, aproveitar a água da chuva, né? Desde consciência ambiental. A gente fala, joga fora. Fora não tem fora, né, Não Lu? tem mais fora. Tem mais Nós fora. temos um único planeta. Isso aí. A gente pode, o pequeno pode usar essas coisas todas que são muito baratas para dentro da sua empresa, né? Pode usar. Porque às vezes a gente pensa, o pequeno pode pensar, mas a Randon tem dinheiro, tem uma empresa gigantesca, tá em muitos países. Para mim, que sou pequeno, para nossa empresa fica complicado. Mas a Lu está trazendo exemplos aqui que o custo é muito baixo, que qualquer empresa pode adotar e o impacto para essa empresa pode ser bem grande. Troca de funcionário também, por conta de... Toda essa parte também está falando sobre o cuidado com o funcionário, né? Com certeza, né? A parte do S, né, do ESG, a parte do S, que também está na minha gestão, né, no sentido de responsabilidade de saúde, segurança e meio ambiente, é justamente nós falarmos da saúde integral das pessoas e nós falarmos, né, e temos aí também como, né, definição zerar acidentes graves, né? Obviamente nós temos processos que são de bastante impacto, bastante significativo, que movimentam cargas pesadas e que temos riscos, consequentemente, né? Então, toda uma frente para que as pessoas tenham a sua integridade física, mental, né? Em todo o uma saúde integral, também faz parte deste processo, faz parte de uma responsabilidade social que as empresas têm dentro desse processo e para a qual também usamos o mote Uma Atitude Muda uma Vida, que é a responsabilidade da organização sobre tudo isso, mas a responsabilidade pessoal, né, que cada um tem e como esse envolvimento pode acontecer. E essas ações, justamente esse compartilhamento de ações simples, né? As pessoas costumam dizer assim, toda empresa não vai ter 100 milhões para investir em energias renováveis. É óbvio que não. Nós temos uma meta, porque, obviamente, nós temos aí nós colocamos uma meta de reduzir 40% das nossas emissões de gases de efeito estufa até 2030. E dentro desse pacote tem ações simples, né? Tem ações mais de troca, de eficiência energética, inclusive, né? Obviamente temos desperdícios e temos que trabalhar, e aí se a gente pensar na empresa, em casa, como indivíduo, como cidadão, vai ter oportunidades. Mas nós temos também outras oportunidades que são de maior peso. É necessário investirmos em energias renováveis para que aconteça uma mudança e a gente atinja essa nossa meta de redução. Mas para qualquer empresa é possível ações, né, do seu tamanho, né, da sua proporção. Para nós, como cidadãos, é possível efetivarmos ações, né? Acho que é isso que é a grande mensagem e que a ESG não está longe. É exatamente isso que compõe um ESG, né? E aí a governança entra para tornar tudo isso sustentável, né? Eu acho que é esse o grande conceito do ESG. Muito legal te ouvir, é inspirador, né? Ao mesmo tempo,
a gente fica fazendo alguns paralelos, né, com as pequenas empresas, né, porque são pequenas atitudes, né, que mudam, né, conscientização, pequenas atitudes, seja no processo, seja na composição do produto, seja na sua cadeia onde está envolvida, no mercado, né, que vão fazer a diferença no planeta, inclusive, né, ali na frente, principalmente. Perfeito. Então, aliás, só tem um, né? só tem um, não Se tem esse como escapar. acabar, E não tem como escapar, né? não tem como escapar. A gente conversou com alguns cientistas políticos, analistas geopolíticos aqui no Plano de Voo nesses dias, e me chamou muito a atenção, eles falaram sobre o mundo, né? Está muitas tensões, China e Estados Unidos, a guerra no leste europeu. Uhum. Isso acabou jogando uma luz para os países aqui da América Latina, porque nós somos pacíficos, estamos longe de uma guerra, né? Uhum. Então, muita gente que passou por aqui falou que para a gente ter essa observação de, podemos ser um país de grande oportunidade. Perfeito. Temos a Amazônia aqui, então a questão meio ambiental para o Brasil, enquanto negócio, a forma como nós somos vistos lá fora, é muito importante, né? E a gente está até um pouco atrasado nisso, e a gente tem que aprender que isso pode virar competitividade pra gente, né, Lu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, o Brasil é riquíssimo em todos os recursos, né? Não tem como dizer que não, né? E ainda é lindo. E ainda é lindo, tem todo esse... A gente, inclusive, costuma dizer, né? A gente fala em energias renováveis, o Brasil tem uma das matrizes mais limpas já do mundo, né? A partir da hidrelétrica, mas, obviamente, ela ainda gera, né, uma emissão aí de carbono, de gases de efeito estufa, né? E aí, obviamente, né, a gente precisa ter a ciência de que o excesso de gases de efeito estufa, que é um problema, e não a existência dos gases de efeito estufa. Mas, de qualquer forma, nós temos oportunidades porque também temos muito sol, muitos ventos, né? Então, temos grandes privilégios e, nesses casos, sim, a nossa emissão ela é completamente zerada. E dessa questão que tu trouxeste, ela traz muito, de uma forma muito importante, né, a própria guerra da Ucrânia, né? Ela trouxe agora, e da Rússia, ela traz uma necessidade de utilização das fontes mais poluentes, né, que são as termoelétricas, né? E isso trouxe um super problema, né, em relação ao mundo onde diversos países assumem os seus compromissos em relação a uma redução, uma minimização dos gases de efeito estufa, e que está acontecendo o contrário, porque, na verdade, a Europa toda acabou sofrendo, né, com a questão do corte do gás e a entrada das termoelétricas. Então, em termos de emissão de gases, isso vai impactar muito significativamente. O que acontece para o Brasil? Uma super oportunidade de, quem sabe, lá na frente, ter realmente, né, créditos validados, venda do crédito de carbono efetivamente a partir de ações que hoje para ele é muito acessível, né? Para o nosso país é bastante acessível, se fala muito em hidrogênio verde, né, em outras fontes que vão surgir aí, e que certamente o Brasil é riquíssimo em tudo isso e tem condições aí de ofertar muita coisa para esse equilíbrio mundial aí que vai ser necessário, né? E que acabou sendo fomentado neste último ano, ao contrário, que era justamente para a gente já começar a colher algumas reduções das emissões, mas acabou crescendo, né, em função desses contratempos, né? Leve contratempos. Isso aí. Mas temos muitas oportunidades e é negócio para o país, sem dúvida. E acabam surgindo novos modelos de negócio, inclusive, né? Então, cada vez mais olhando para essas novas oportunidades, mas também olhando para como gerar negócios a partir disso, né? Esses novos movimentos, principalmente ambientais. Exatamente, o Brasil está trabalhando muito na regulação das questões de venda de créditos de carbono. Há uma expectativa muito forte de que realmente ele seja hoje, não tem um mercado regulado. Então a intenção é que isso acabe acontecendo e que lá na frente, se nós estivermos bem preparados para isso, nós vamos conseguir também ter a competitividade, né, neste processo. Então, mais um modelo de negócio aí que com certeza está caindo para o Brasil, sim. E, de novo, eu quero fazer o recorte aqui com a ajuda do Andrei, trazendo para o nosso público, grande público do Sebrae, que são as pequenas e médias, e às vezes o pequeno e o médio fica olhando muito para o seu negócio focado territorialmente somente para onde está geograficamente.
E a gente já ouviu muito, né? Ouve muito, tipo, não preciso me preocupar com a guerra na Ucrânia, nem com o estresse que está tendo entre China e Estados Unidos. Mas esse é um pensamento que precisa ser quebrado, né, Andrei? Sim, isso a gente conseguiu validar, digamos assim, né? Todo mundo acabou sentindo na própria pele, né? Com a pandemia, com a guerra, o quanto que as próprias cadeias produtivas foram desestruturadas e ainda a gente sente o reflexo disso. Então, não é só olhar o local, o movimento ele é global. Então, diversas empresas ficaram desabastecidas. Isso ainda a gente consegue perceber os reflexos até hoje e ainda vão perdurar por muito tempo ainda, né? Essa normalização não é imediata. Então, a gente está vendo esse movimento cada vez de tentar trazer mais para próximo da empresa, mas não é algo simples, não é algo fácil e a gente não faz do dia para a noite. Então, principalmente olhando para grandes empresas, né? Que possuem já estruturas matrizes, né? Bem diversificadas. Mas o pequeno, sim, ele está conectado, precisa estar olhando para esses movimentos externos, porque, querendo ou não, ele acaba sendo impactado. E ele faz parte de diversas cadeias produtivas, seja no metal mecânico, no alimentos, no moveleiro, ele também depende de outras cadeias para isso funcionar, né? Então, com certeza, quando acontece algo lá fora, acaba impactando, por menor que seja a empresa no território aqui, digamos, na Serra, né? Um exemplo. É como a questão ambiental, é sem fronteiras, literalmente. Sem fronteiras. Né? Literalmente sem fronteiras, é sem isso. Sem fronteiras. Lu, qual que tu acha que são os principais desafios que a gente tem nesse momento para a questão ambiental, para tratar todos esses temas, porque dentro dessas 3 letrinhas ESG, a gente tem um mundo de possibilidades, né, gente? O que você acha que nós estamos vivendo os principais desafios aí para ajudar quem está nos ouvindo a começar de uma vez? Eu acho que a gente tem que aliar neste momento, né? Todas as questões, nós estamos num momento muito forte, né, de transformação, de inovação, surgindo muitas startups, muita coisa nova, muita tecnologia entrando, e tudo isso tem que vir numa conexão para os nossos produtos, independente do produto, nas nossas empresas. Então, eu acho que o grande desafio é nós conciliarmos todos esses conceitos ambientais dentro dessas inovações, né? Elas não são coisas separadas, assim como a cultura, né? Quando a gente fala da cultura de inovação, a cultura ambiental, a cultura de segurança, a gente está falando das mesmas pessoas. Então, a gente precisa fazer essa conexão num formato muito, muito consistente e sustentável. Então, eu estou pensando em novos produtos, eles já têm que estar ambientalmente adequados. Na sua concepção. Na sua concepção. Esse é o grande desafio, eu acho, para começarmos realmente a trabalhar e avançarmos e não ficarmos trabalhando em passivos que já foram criados, né? Hoje, a gente ainda trabalha muito em função de situações, né? Vamos trabalhar na descarbonização, mas precisamos fazer a minimização daquilo que já está impactando num nível que está prejudicando a nossa vida, o nosso planeta, a nossa própria disponibilização de recursos, né? Ninguém tem nenhum recurso que não venha do meio ambiente. E ele é finito. Né? E ele é finito. Então, essa dependência, ela hoje a gente vem sofrendo e vem tendo custos adicionais em função disso. Por isso, quando a gente diz, por exemplo, enxerga um resíduo como uma nova matéria-prima, é uma inovação nisso. Olha para ele e pensa diferente em relação a ele, não deixa ele criar um passivo ambiental, mais um problema para ser tratado no futuro. Faz dele um novo negócio, né? Então, eu acho que essa inovação, essa concepção de produtos e processos que tragam o conceito ambiental, social, né? Toda a inovação, essa transformação que a gente está vivendo é o melhor dos caminhos, né? É nascer correto. É literalmente isso, que aí sim nós vamos ter algo sustentável, né? Eu acho que é essa concepção que a gente precisa. Hoje a gente ainda corre bastante atrás de efeitos e impactos, né? Que de alguma forma não estavam sendo contabilizados anteriormente, só que hoje nós temos as informações, né? Hoje nós sabemos, hoje nós conseguimos visualizar isso, hoje nós temos claramente quanto está subindo a temperatura do ambiente e tudo que isso vem causando. Hoje a gente consegue, inclusive, separar o que não tem a ver com as questões de mudanças climáticas e o que está totalmente relacionado. E a gente sabe, né? A informação nos permite pensar diferente e inovar dentro do tema, e aí fazer concepções sustentáveis e ambientalmente corretas, né? Hoje cedo eu li uma notícia de que cientistas indicam que provavelmente a próxima pandemia
vai vir por conta do degelo. Então, Olha ambientalmente, só. de novo, né? As geleiras estão descongelando, o planeta está muito quente, não está mantendo, está aumentando. Tem muitas coisas dessas geleiras que já estão indo para os nossos rios, que é de onde vem a nossa água para consumo. Eu fiquei bastante impactada com essa notícia. Eu acho que casa um pouco com isso que a gente está conversando aqui, né? É um único planeta, as empresas visam lucro, mas elas precisam olhar para o planeta. Isso aí, essa mudança de mindset eu acho que vai ser, é fundamental que ela aconteça o mais breve possível, para que a gente consiga minimizar esses impactos. Hoje, as notícias demonstram que no formato que nós estamos, né, a gente tem um movimento mundial para a gente manter em 1,5, 2 no máximo o aumento da temperatura global. Hoje já está em 1,1, mas a tendência no modelo que a gente está trabalhando, se nós não fizermos algo de forma bastante urgente, vai ser de 3,2, né? Esse aumento de temperatura. Assustador. Então, é assustador, porque tem que manter até 1,5, 2. Esse é o Acordo de Paris, esse é tudo que vem sendo feito desde de muito lá atrás. A gente vem refazendo acordos como o mundo está falando. Mas eu acho que, assim, eu vejo esse movimento que a gente está dizendo não é mais modismo, é exatamente por isso, né? Porque realmente é uma situação agora que a gente está tendo muitos custos, inclusive, em saúde pública, em saneamento, em reconstruir o que já existia, né, gente? Em função de todas essas mudanças climáticas que estão, e os seus impactos estão acontecendo na sociedade como um todo. Eu acho que é urgente. Urgente. A gente poderia ficar aqui até amanhã Tarde conversando toda. sobre esse tema, né? A tarde toda. Então, pra gente ir se encaminhando para o fim desse episódio tão legal, com tanta informação boa, eu queria ouvir tanto da Lu quanto do Andrei, qual é o recado que vocês deixam para os empreendedores pequenos e que ainda estão começando nesse movimento ou ainda estão um pouco confusos por onde começar? Eu acho que assim, gente, buscar muitas informações de coisas que estão sendo feitas, de ações, tem muita informação hoje e elas são viáveis e trazem retorno, inclusive. A gente acha às vezes que segurança, meio ambiente são itens que acabam despendendo recursos, né? Consumidores de recursos financeiros e, na verdade, a gente tem que demonstrar e pode demonstrar que eles trazem, inclusive, retorno financeiro. Eles têm payback, né? É possível a gente ter retorno financeiro a partir de ações, então, de ações simples. E esse pensamento de que só grandes organizações conseguem fazer, ele tem que mudar. Então, eu acho que essa mudança de mindset e a busca de o que as empresas fazem, né? E aí eu acabei até compartilhando algumas ações que são muito simples e possíveis de ser feitas, inclusive nas residências, e já estão, né? Na verdade, acontecendo em muitas. Então, isso é possível para todos, independe do tamanho. E N outras, né? Só deixar as pessoas fluírem nas ideias, que com certeza vem muita coisa bacana aí, e todas podem usar e usufruir disso e ter benefício sustentável ao longo do tempo. Acho que é isso que é o recado aí. Não, eu concordo 100%, né, com o que foi dito. Vota com a relatora. Voto. Vivemos na era da informação, né? Eu acho que esse é o ponto inicial. Hoje tudo está ao alcance, basta a gente ter a iniciativa também de buscar. A feira é um exemplo disso, né? Existem diversas ações sendo realizadas aqui dentro, o próprio podcast aqui é uma delas. Já tratamos sobre esses temas, ESG, bastante. Expositores com belos resultados, com diversas ações aqui dentro, muito conteúdo. Então, acho que a primeira é se informar, entender o que é e entender as pequenas ações que podem ser feitas. E, claro, isso tem que vir acompanhado da atitude. Por mais que eu esteja informado, se eu não praticar, a coisa não acontece. Então, são pequenas ações, pequenos gestos que vão fazer as grandes mudanças. E eu acredito que também outro grande movimento que pode ser feito são buscar inspirações de quem já está fazendo, né? Que são os cases de quem já vem aplicando. E aí sim, né, muito mais em médias e grandes empresas que já possuem uma política muito mais estruturada, principalmente quando a gente fala em ESG, mas que podem ser replicadas para toda a cadeia e, inclusive, pequenas empresas. Então, vamos lá, vamos nos informar e aplicar. Dá para fazer. Esse é o recado. Esse é o recado. Maravilha. Andrei,
Plano de Voo te agradece mais uma vez, mais uma participação incrível. Muito obrigada e volta sempre para voar com a gente. Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço, né, por estar aqui, contribuindo um pouquinho e aprendendo cada vez mais, né? Aprendemos Lu, sempre, né, muito Andrei? obrigado. Uma aula. Muito bom, prazer te conhecer. Lu, sem palavras para te agradecer. Eu espero que você volte outras vezes aqui no Plano de Voo para a gente conversar ainda mais sobre isso. Esse tema que é tão importante, não só para as empresas, mas para todo mundo, para todas as pessoas. Nosso muito obrigada. Obrigada, Ali. Eu sou apaixonada pelo tema. Então, se deixar, eu vou falar Olha, o dia todo. O teu olho brilha. Falando do tema, né? Eu gosto mesmo. Eu acho que é um propósito de vida como pessoa, realmente. Então, poder conciliar em projetos e em execução, e transformar em execução é realmente um privilégio. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Prazer, Andrei, em lhe conhecer também, a Ali também. E eu, na sequência, eu vou circular para ver as novidades aí da feira e levar mais ideias, né, Ali? Tem tanta coisa legal pela feira que eu queria que tivesse mais uns 4 dias para eu poder ter mais tempo e conhecer ainda mais, que eu não consegui ver toda a feira, gente. Olha que coisa incrível isso. E aquele obrigada especial a você que ficou com a gente até agora. Se acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo, com mais de 70 horas de conteúdo no ar. Estamos no Spotify, no YouTube e nas plataformas do Sebrae RS. Acesse sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kervin Borer e coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.